Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula de matemática e suas tecnologias para o ensino médio. E hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito das funções do segundo grau, também conhecido como funções quadráticas, né? As funções do segundo grau ou funções quadráticas, onde o meu x, né? Ele está elevado ao expoente 2, por isso que é uma função do segundo grau. A estrutura da função do segundo grau é muito parecida com a equação do segundo grau, aquela que a gente resolve usando a forma de Bhaskara, de soma e produto, enfim. Então, a ideia é a gente apresentar esse tipo de função, né? Essa estrutura e ver como é que se constrói o gráfico, né? Como é que é o comportamento da curva que faz essa função, que é uma parábola, né? Já vou citar o nome para vocês, né? Uma parábola e como é o comportamento dessa parábola, enfim. Então, vamos pegar esses detalhes mais específicos e vamos estudar essa tal função do segundo grau ou função quadrática, os nossos conceitos iniciais, beleza? Então vamos lá, minha gente. Então, comigo aqui, come on everybody now. Olha lá. Turma, função quadrática. Então imaginem, né, um goleiro, né, o pessoal do jogo de futebol, um goleiro que vai bater, né, um tiro de meta. Então ele vai, toma a distância e, pô, bate na bola. Então se vocês olharem, né, imaginarem essa cena, a bola, ela vai fazer um movimento, né, ela vai fazer uma curva, ela vai chegar numa altura máxima, né, então ela sobe, chega numa altura máxima e começa a cair. Então esse movimento é um movimento parabólico, né? Então a ideia inicial aqui nossa, gente, é analisar um tiro, né, um tiro de meta, né, um chute de um goleiro, um tiro de meta, né? Aí o goleirão chutando essa bola. Então vamos analisar o movimento de uma bola após ser chutada por um goleiro e um tiro de meta. E aí ele fala que a velocidade, assim que a bola começa a entrar em movimento, a velocidade inicial é de 72 km por hora. Nossa, bola muito rápida, né? É uma bela patada aí, né? Né? Você tinha alguns cobradores de falta, né, que chutavam a bola, para vocês terem uma ideia, né? Se você pegar análise esportiva, pegar esses gráficos, né? Agora que a gente está estudando bastante gráfico, essas coisas, né? Tinha batedores de falta no futebol, onde a bola atingia aí a velocidades, né? Na batida da falta, velocidades acima de 100 km por hora, assim, mais de 100 km, 120, né? Tinha exímios batedores de faltas, até tem, né? Que conseguem determinar essa velocidade, né, da bola. Então o reflexo do goleiro tem que ser bem rápido, né? Então, mas imagine que, né, a velocidade inicial da bola seria 72 km por hora aí. Legal? Vamos em frente, pessoal. Então, imaginem que a gente construa essa tabela, né, onde você tem a altura que a bola vai atingir em metros e o tempo, tá? Ao longo do tempo, a altura que a bola vai atingindo, para a gente entender, tá? Então, quando a bola consegue atingir 15 metros de altura, né, gastou, né, 1 segundo para ela atingir 15 metros de altura. Depois, no instante t igual a 2 segundos, depois de 2 segundos, a bola atingiu 20 metros. No instante t igual a 3 segundos, cadê minha mãozinha? A bola atingiu 15 metros de altura de novo, ou seja, ela começou a cair. Então, ela atingiu uma altura máxima e começa a cair, né? No instante t igual a 4 segundos, a bola já está no chão. A altura dela é zero, né? A bola já está no campo, já está em campo. Supondo que o goleiro bateu a bola, né, para depois do meio do campo, ou no meio do campo, enfim. Então, se vocês perceberem, né, depois de 1 segundo ela atingiu 15 metros de altura, depois de 2 segundos ela atingiu 20 metros de altura, depois de 3 segundos ela atingiu os mesmos 15 metros de altura e depois de 4 segundos ela estava no chão. Legal? Entendeu essa tabelinha? Então, esse é o estudo de uma curva, da curva que a bola faz, né, ao ser batida, né, no tiro de meta pelo goleirão aí de uma determinada equipe de futebol. Legal? Então vamos lá. Note que a bola ganha a altura até 2 segundos e depois perde a altura chegando ao chão novamente no instante de 4 segundos. Né? Então, essa coisa a gente notou lá na tabela. Então ela vai aumentando a altura, chega num ponto máximo, isso é legal, começa a gravar esses nomes, máximos e mínimos. Num próximo encontro a gente vai falar disso, né? Num ponto máximo, e aí depois ela cai, né? Até atingir o chão. A função que fornece a altura, nesse caso, em função do tempo, é dada por essa expressão, gente. Então, vou circular aqui, né? Que cor que vocês querem? Vermelhinho hoje? Então, vamos lá. Então, eu tenho h de altura é igual a 20 vezes t, menos 5t elevado ao quadrado. Perceba que eu tenho aqui uma função h,
que é a altura que a bola atinge, em função do tempo. Se você olhar aqui, o tempo está elevado ao quadrado. Se o tempo está elevado ao quadrado, né, eu tenho uma variável elevada ao quadrado, eu tenho uma função do segundo grau. Eu tenho uma função quadrática, tá certo? Então, h é igual a 20t menos 5t. Então, se a gente substituir aqueles valores de t, a gente vai obter os valores de h correspondentes. Legal? Por exemplo, quando a altura for igual a zero, né, vamos fazer essa substituição. Quando a altura for igual a zero, cadê meu lapisinho? Então, quando a altura for igual a zero, então no lugar da altura eu coloco zero. Zero é igual a 20 vezes t, 20 vezes t, ó que bonitinho, a minha letra linda que vocês adoram, menos 5t elevado ao quadrado. E aí, pessoal, eu acabei de desenhar uma equação do segundo grau, né? Ao invés de ser x, a minha variável é t, tá? Então, como é que a gente resolve essa equação do segundo grau, né? É uma equação incompleta, né? Lembra, né? A equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, né? Então, a gente descobre quanto vale o a, quanto vale o b, quanto vale o c, né? A fórmula de Bhaskara, né? O discriminante, o delta, depois acha a forma de Bhaskara. É uma forma. Como é uma equação incompleta aqui, a gente pode resolver colocando o t em evidência, né? 0 é igual, perdão. 20, eu vou colocar o t em evidência. T que multiplica, abre parênteses, olha que bonitinho, 20 menos 5t. Eu coloquei o t em evidência, porque é um fator comum. Né? Se você fizer a distributiva, se você fizer a expansão, se você multiplicar o t, fazer a distributiva, t vezes 20, 20t, menos t vezes 5t, menos 5t ao quadrado. Eu volto ao que eu tinha antes, tá? E aí eu tenho um produto de dois números, né? Um produto de dois números, e esse produto de dois números dá o quê? Dá zero. Um produto de dois números, onde esse produto dá zero, significa que um desses números é igual a zero. Ou então, t é igual a zero, t é igual a zero, e t é igual a zero, a bola estava no chão, né? No instante inicial, a bola estava no chão, o goleiro bateu o tiro de meta. Ou 20 menos 5t, 20 menos 5t é igual a zero. E aí eu resolvo, né, essa expressão. T é igual a zero, a bola estava no chão no instante inicial, e 20 menos 5t é igual a zero. Isolando aí o t, né, vou fazer aqui embaixo, ó, que bonitinho. Eu vou ter que 5t é igual a 20, portanto, t é igual a 4. E aí a gente olha na tabela que no instante t igual a 4 segundos, a bola estava no chão de novo. 4 segundos, certo? Olha que letra linda. T igual a 4 segundos, vou fazer bonitão, né, gente? Ó, vou fazer, ó, t igual a 4 segundos. Olha que legal. Bacana? Bacana. Então, analisando aquela tabela e analisando, a gente pode montar essa expressão, essa função, e esse é um exemplo de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Legal, moçada? Então, vamos lá. Indo em frente. Vamos lá, meu slaidinho lindo. Mudou. Aí. Galileu foi provavelmente o cara que, né, observou pela primeira vez esse fenômeno. Eu pulei duas telas, pessoal. Voltando aqui, né? Voltando aqui, ó. Galileu foi provavelmente o primeiro a observar que um objeto em queda livre percorre distâncias proporcionais ao quadrado do tempo decorrido. Depois veio René Descartes estudando lá na Guerra dos 100 Anos, né, a catapulta. Eu falei isso numa das nossas aulas, né? Que era uma arma que os franceses tinham, que jogavam, né, uma pedra na trincheira do inimigo, que era a Inglaterra. Né? René Descartes começou a estudar o alcance dessas armas e aí começou a álgebra propriamente dita. Também você tem o quê? Uma função parabólica aí, né? Então, Galileu começou com isso, aí foi a evolução da matemática, René Descartes, e aí começou a vir depois Leibniz, Newton, e começaram a melhorar essa estrutura de funções, né? Então, olhando aí nessa tabela, no instante t igual a 1 segundos, eu tenho uma altura de 5 metros. No instante t igual a 2 segundos, eu tenho uma altura de 20 metros. No instante t igual a 3 segundos, eu tenho uma altura de 45 metros. E assim por diante, tá certo? Legal? Só
salientando a nossa tabelinha aí anterior, tá bom? E aí, pessoal, eu venho para falar com vocês do conceito de função do segundo grau. Agora vamos falar o conceito formal, matemático da coisa, né? Então, função do segundo grau, definição. Cadê a mãozinha do professor? Tá aqui. Definição. Chama-se função polinomial do segundo grau, que nome bonito. Função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Qualquer função f, definida de R em R, ou seja, no conjunto dos números reais, dada por uma lei da seguinte maneira: f de x é igual a x mais b, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. F de x igual a x mais b é a função do primeiro grau. F de x igual a x quadrado mais bx mais c é a função do segundo grau. Vamos pôr azulzinho aqui, vamos pôr azulzinho bonitinho. Legal, ó. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, com a diferente de zero, senão aí eu não tenho uma função de segundo grau, tá? E aí eu tenho as seguintes nomenclaturas, né? O domínio dessa função, é de onde parte a função, do eixo x, eixo das abscissas, né? É o conjunto dos números reais. Né? O contradomínio, né? São o conjunto dos números reais também. E o conjunto da imagem é formado pelas ordenadas y, ou seja, que representam as imagens das abscissas x por meio da função, ou seja, é o valor de y. Legal? Bacana? Esse é o conceito formal matemático, bonitinho, tomem nota, né? F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Fechou? Vamos lá. Vamos em frente. Como é que a gente identifica essas funções? Então, identificação de coeficientes da função quadrática. Então, aqui eu dei 4 tipos de funções quadráticas. Aliás, aqui eu tenho equações do segundo grau. Não é nenhuma função, aqui eu tenho equações, porque eu tenho uma igualdade. Uma equação tem que ter uma igualdade. Equilíbrio, equação, equilíbrio, balança. O que está de um lado tem que ser igual ao que está do outro. Né? Eu tenho mania de falar com as mãos, viu, gente? Tá? Então, exemplo de 4 equações do segundo grau. 2x quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. Olha que bonitinha, essa aqui, ó. 2x quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. Então eu tenho que identificar os coeficientes a, b e c. A é o que multiplica o x quadrado, b é o que multiplica o x, e c é o termo independente. É o que aparece sozinho. Legal. A parábola, depois que a gente for estudar o gráfico, a parábola vai cortar o eixo y no termo independente, no c. Sabia, gente? Então, olha lá. 2x quadrado menos 3x mais 5 igual a zero. O meu a vale 2, o meu b vale menos 3 e o meu c vale 5. Tá? Nessa outra equação, aqui é uma equação, tá? 4x mais 8x quadrado menos 4 igual a zero. O número que multiplica o x quadrado é 8, então a vale 8. O b é o número que multiplica o x, vale 4, e o c é o termo independente, vale menos 4, tá? Menos x quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Olha lá que linda essa aqui, ó. Então, o número que multiplica o x quadrado, quando não aparece nenhum número, subentende que é o número 1, né? Então, menos x quadrado é menos 1. O meu a vale menos 1. O meu b vale 4 e o meu c vale menos 3. E essa aqui eu tenho uma equação incompleta, né? Olha lá. Então, 3x menos 6x quadrado igual a zero. Igual aquela que a gente resolveu agora há pouco. 3x menos 6x quadrado igual a zero. Então, o a é o número que multiplica o x quadrado, vale menos 6, né? O número que está na frente do x quadrado. O b é o número que multiplica o x, então 3x, o b vale 3. E o c não aparece, o termo independente não aparece. Então, c é igual a 0. Legal? Identificaram bonitinho? Pegaram todo esse esquema? É bem importante nós identificarmos esses termos, tá certo? Então, pessoal, saiu pequeno, tá? Mas depois a gente aumenta. Gente, vamos dar zoom nisso aí, pra gente enxergar. Zoom, ó lá. Aqui a gente faz tudo, quem sabe faz ao vivo, faz na hora, turma. Zeros da função. Então, o zero da função, ou raízes da equação, quando é o zero da função, a gente já falou disso. É quando você pega a função igual a zero. Então, você acha o valor das raízes, né? Traduzindo isso, você acha o valor de x. No caso, é uma equação do segundo grau, vai ser, então eu posso ter até 2 valores de x. Eu posso ter 2 valores de x distintos, eu posso ter 2 valores iguais, e eu posso não ter nenhum valor de x, ou seja, no conjunto dos números reais, né? Então, o zero da função, ou raízes da equação, são os valores de x que anulam a função, tornando-a uma equação. Ou seja, f de x é igual a 0.
através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. Olhando aqui. Quando você pega aqui, f de x é igual a zero, então você vai ter ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Cadê minha mãozinha? Ó? F de x é igual a zero. Você vai ter ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí você vai resolver o quê? Essa equação do segundo grau, né, se utilizando da fórmula de Bhaskara. Ah, professor, eu gosto de usar soma e produto. Pode? Pode. Ah, professor, eu gosto de fatorar. Pode? Pode. Faça da forma que você achar melhor, que você se sentir melhor, tá? Então aí você tem a fórmula do discriminante, que é o delta, b quadrado menos 4ac, b quadrado menos 4ac, e aqui a nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, que é b quadrado menos 4ac, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Né? Vamos fazer de vermelhinho aqui também. Olha que bonitinho. Então, x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, por isso que eu tenho 2 valores, um mais ou menos aqui, sobre 2 vezes a. Isso é uma fórmula de Bhaskara. Beleza? Legal? Agora vamos entender o comportamento de uma função de segundo grau. E aí a gente vai entender como é que funciona o gráfico dessa função. Né? Então, aí, gente, como é que se dá esse comportamento? Aqui, turma, o gráfico que a função de segundo grau forma é uma parábola, como eu já falei para vocês. E essa parábola, ela tem 2 comportamentos. Ou ela está com a boca dela, com a parte, né? A parábola é uma curva assim, certo? Acompanha minhas mãos, é uma curva assim. Ou então ela está com a boca para cima, ou ela está com a boca para baixo. Boca para baixo, boca para cima. Quando ela forma um U, boca para cima. Quando ela forma um, sei lá, um cume, um vale, boca para baixo. Certo? Então, olha lá. Como é que eu vou identificar isso? Você tem que olhar o azinho, o sinal do azinho, o número que multiplica o x quadrado, que é o a. Né? O número que multiplica o x quadrado é o azinho. Se esse a for positivo, a boca da parábola é para cima. Se esse a for positivo, a boca da parábola é para cima. Se esse a for negativo, a boca da parábola é para baixo. Então, a, vamos escrever aqui, ó, a positivo, parábola boca para cima, né, no eixo x aqui, né? A negativo, parábola boca para baixo. Ou perna para cima, perna para baixo, como você queira memorizar, tá? E aí, pessoal, essa parábola, ela vai cortar o eixo x de 3 maneiras, né? Cortar numas, né, gente? Vai cortar da seguinte maneira. Ela corta o eixo x em 2 pontos, que é meu x1 e meu x2, que é o zero da função. Ou ela corta num único ponto só, que o valor do x1 é igual ao x2. Ou ela não corta o eixo x. E isso quem vai me determinar é o delta. Quem vai me determinar é o delta. Ou seja, quando o meu delta, quando você iguala a função a zero, você vai achar a raiz da equação, você vai usar a fórmula de Bhaskara. E aí você usa o discriminante. Quando o delta for igual a zero, for maior que zero, melhor dizendo, quando o delta for maior que zero, for um número positivo, a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos, no x1 e x2. Então você vai acompanhar isso aqui, ó. Quando o meu delta for positivo, a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos, no x1 e no x2. Aqui boca para cima, boca para baixo. Quando o meu delta for negativo, não dá para calcular a raiz quadrada de número negativo nos números reais. Então a parábola não vai cortar o eixo x. A parábola não irá cortar o eixo x. Então ela não toca o eixo x. Então ela tem esse comportamento, boca para cima ou boca para baixo. Lembrando que a boca para cima ou boca para baixo é o azinho que determina. E quando o delta é igual a zero, eu vou ter 2 raízes reais e iguais. Né? Muitos matemáticos, né, cometem o erro e falam assim, quando o delta é igual a zero tem uma única raiz. Não, não é uma única raiz, são 2 raízes, porque é a equação do segundo grau. São 2 raízes, só que elas são reais e iguais. Elas são iguais uma à outra, tá? Então, a parábola toca o eixo x em um único ponto, tá? O meu x1 é igual ao meu x2. Legal? Esse resuminho aqui é bem bacana para a gente entender o comportamento da função, tá? Então, delta maior que zero, 2 raízes iguais, delta maior que zero, 2 raízes reais e diferentes. Delta menor que zero não tem raiz real. E delta igual a zero tem 2 raízes reais e iguais. Fechou, pessoal? Fechou? Vamos em frente. Né?
Então, olha lá, boca para cima, concavidade, não, o nome bonito é concavidade, né? Concavidade para cima, o A é positivo. Concavidade para baixo, boca para baixo, A é negativo. O A é o número que multiplica o x quadrado. Olha que legalzinho aqui, ó. Eu detalhei tudo para vocês não perderem nada, não esquecerem nenhum detalhe aqui, turma. Nenhum pontinho, tá bom? Legal? Então, exemplo, ó, um gráfico construído. Aí depois a gente vai fazer uma aula de construção de gráfico, gente. Então, ó, eu tenho um gráfico aqui que a boca da parábola é para cima. E a gente tem softwares que faz isso, né? O GeoGebra, ele traça a parábola, a gente traça esses softwares, né, os gráficos dessas parábolas tranquilo, tá? É só baixar numa loja, baixa aqui, num download ou Google Play, essas coisas todas, você consegue baixar o GeoGebra. Então aqui, ó, eu tenho uma função onde meu A é positivo. Então cadê minha mãozinha? O A é positivo, a boca da parábola, concavidade, né? Vamos falar um nome bonito, concavidade, é para cima. Veja que a parábola cruza o eixo Y no ponto C, no termo independente. E ela cruza o eixo X em 2 pontos. Quer dizer, então, que aqui o meu delta é positivo. Tá? E aí eu vou pegar um exemplo. Por exemplo, essa função. Ó, y é igual a x² menos 2x mais 4. Tá? Então, a parábola vai cortar o eixo Y no ponto 4, que é meu C. Né? Aqui, ó, o C. Ó que bonitinho o C aqui, né? E aí, se a gente resolve a equação, ela vai cortar o eixo X em 2 pontos. Tá certo? Então, já dá para ter uma ideia para construir a parábola. Tá? Então, a gente já está começando a ter uma ideia de como construir essa parábola aí. Legal? Se C é maior que zero, a parábola cortará o eixo Y acima da origem do plano cartesiano. Se C é igual a zero, a parábola cortará o quê? O eixo Y na origem do plano cartesiano, né? E se C é menor que zero, a parábola cortará o eixo Y abaixo do plano cartesiano. Tá? Só para você ter uma ideia, né? A parte do plano cartesiano. Acima, os valores acima, né, de x são positivos em y, os valores abaixo de x são negativos em y. Quando a parábola cruza a origem, corta a origem, é porque o y é igual a zero. Certo? Bacana? Vamos falar de uma coisa importantíssima, importantíssima. O vértice da função. E aí lembra que eu falei para vocês, ó, fica ligado nesses nomes máximos, mínimos, né? A gente vai usar o quê? Justamente esse conceito, o conceito de vértice da função quadrática. O vértice é o ponto muito importante na parábola, pois por meio dele obtemos informações significativas, é isso que eu estou falando. Né? Que informações são essas? Os pontos de máximo e de mínimo. E isso é usado em várias coisas, gente. Na produção de embalagens, na hora de você determinar curvas, enfim. Né? Isso é muito usado em engenharia, em projetos, né? É muito usado em estruturas, tá certo, gente? Então, a ordenada é chamada de y do vértice, né? Que admite um valor mínimo ou um valor máximo. Então, a ordenada, o y do vértice, né? É onde admite um valor mínimo ou máximo, máximo e mínimo da função, tá? Então, nesse primeiro exemplo, ó, o meu A é positivo, cadê a mãozinha? O meu A é positivo. Então, a parábola com cavidade para cima, boca para cima, né? E aí eu tenho um ponto de mínimo aqui, ó, um ponto de mínimo, que é o y do vértice. O y do vértice vai estar ligado a um x, esse x vai ser o x do vértice. O x do vértice, pessoal, é o ponto médio entre o x1 e o x2. Você pegar o x1 e o x2, somar e dividir por 2, você tem o x do vértice. Tem fórmula para fazer isso, mas eu gosto de sacar assim, ó. O ponto médio de x1 e x2 é o x do vértice. Você achou o x do vértice, você substitui na função, você acha o y do vértice. Ou usa as fórmulas também, tá? Aqui eu tenho uma parábola com concavidade para baixo, então meu A é negativo. Então veja, né, eu tenho um valor de máximo. Então, concavidade para cima, eu vou ter y no vértice, valor de mínimo. Concavidade para baixo, né, A negativo, eu vou ter um valor de y do vértice, valor de máximo. Tá certo? Legal? Valor máximo, valor mínimo. Tá certo? É importante vocês memorizarem isso. Bacana? E aí, pessoal, você tem os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Aqui você tem as expressões que eu falei para vocês há pouco, né, de como se acha o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice se acha por essa expressãozinha, ó, menos b sobre 2a, função do segundo grau. Ax² f de x igual a x² mais bx mais c. Você vai achar o valor de a, de b e de c. Aí o x do vértice é menos b sobre 2a, é a formulinha. Menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta
sobre 4a. Ou, se você achar o zero da função, se você já tiver o x1 e x2, você soma os dois e divide por 2. Você tem um ponto médio que é o x do vértice. Se achou o x do vértice, substitui no lugar do x, você acha o y do vértice na função. Também dá certo assim. Tá? Ah, professor, gosta de usar a fórmula. Então usa a fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Fechou? Exemplos. Então lá, achar as... Então tem uma função aí para vocês. O f de x é igual a x quadrado menos 2x menos 3. Então, primeira coisa que eu quero, achar as raízes da função. Então, iguala a função a zero, resolve a equação de segundo grau, forma de Bhaskara, piririm pororom, você vai achar que x1 ou x', tem gente que gosta de x' e x2'. Eu gosto de x1 e x2. Aqui eu tinha posto x' e x2', não sei porquê, mas tudo bem. X' é igual a menos 1 e x2' é igual a 3. Então, o x1 e o x2 vai ser menos 1 e 3. Então, se você olhar aqui no x, né? Se eu fizer aqui esse desenho aqui, ó, que bonitinho, ó. Ó que lindo, né? A minha parábola, a boca dela é para cima, com cavidade para cima, porque o A é positivo, né? Ela vai cortar... Opa, não vai cortar coisa nenhuma, né? Porque assim não vai dar certo, tem que fazer na mão. Vamos lá, meus lindos. Ajuda o professor. Olha lá. Ela vai cortar aqui, ó, o eixo X em 2 pontos. Que pontos são esses? O ponto menos 1 e o ponto 3. Legal? Menos 1 e 3. O x do vértice, né, é o ponto médio de menos 1 e 3. O ponto médio de menos 1 e 3, soma os dois e divide por 2. Menos 1 mais 3, menos 1 mais 3 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, o ponto médio aqui é no 1. Né? No 1. É o x do vértice. Se você substituir nas formulinhas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, você vai achar que o x do vértice vale 1, como eu acabei de fazer de cabeça aqui para vocês agora. Né? E se o x do vértice vale 1, você substitui na forma menos delta sobre 4a, você vai achar que o y do vértice vale menos 4. Ou, se você vir aqui e substituir no lugar do x 1, você vai ter o y do vértice. Ó, 1 ao quadrado vale 1, menos 2 vezes 1, 2, menos 3. Então fica menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4, que é o valor do y do vértice. Se você substituir na fórmula menos delta sobre 4a, você também vai achar. Então, muito importante, vamos recapitular tudo isso. Função de segundo grau, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Concavidade da parábola, boca para cima, A positivo, boca para baixo, A negativo, tá? A parábola cruza o eixo y, né? A parábola cruza o eixo y no ponto C, né? O valor do termo independente C é onde a parábola cruza o eixo y. E a parábola vai ter o quê? Ela cruza o eixo x em 2 pontos, um x1 e x2, ou um ponto único, ou ela não cruza. E ela vai ter um vértice, o seu ponto de máximo, o seu ponto de mínimo. Quais são os vértices? O x do vértice e o y do vértice. Sacou, pessoal? Sacou a parada? Então é isso. Isso aqui é um exemplo rápido de função de segundo grau. Depois a gente vai fazer uma aula com exercícios. A gente vai usar a função de primeiro grau e função de segundo grau, ou vai mesclar as duas, e aí vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Vou ficar por aqui. Um forte abraço, beijão a todos. Valeu!